Olá, bom dia a todos, na paz que excede todo entendimento humano. Como é que está o seu coração e a sua fé? Estão cheios de alegria? Graças a Deus. Estamos avançando na jornada Atos dos Apóstolos e pelo que eu vejo, você está pegando firme, né? Todos os dias aqui, acompanhando esses ensinamentos preciosos da Palavra de Deus. E confesso para você que eu também vou crescendo, leio, medito, estudo, me inspiro e transmito para você, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Estou entrando aí na sua casa ou no seu local de trabalho, carro, onde você estiver. Que Deus te abençoe, ou melhor, continue te abençoando grandemente. Não esquece de agora mesmo, agora, não custa nada, não paga nada. Dá o seu like, dá o seu joinha, participa aqui dos comentários e sempre reforço, por favor, você que está me acompanhando aí e não é inscrito, clica aí, em inscrever-se. Vai ajudar bastante o nosso canal. Vamos interagir, né? E ainda estamos no capítulo 4, que tem nos trazido tantas informações preciosas. E hoje nós vamos ver a resposta de Pedro diante da determinação das autoridades que disseram: calem-se, não falem mais nesse nome e não ensinem mais no nome de Jesus. Hoje nós vamos ao versículo de número 18 e 19 em diante, que diz assim, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome do Senhor Jesus. Que coisa incrível isso, né? Eles ficaram tão incomodados com a repercussão da cura efetuada na vida daquele paralítico, tão incomodados que eles chamaram Pedro e João e disseram: não falem mais absolutamente, nem ensinem no nome desse tal Jesus Cristo. Então a pressão, ela foi aumentando. Eles já tinham passado uma noite na prisão, foram convocados para o depoimento e receberam esta pressão. Olha a resposta de ambos. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Preste atenção em algumas observações que eu quero fazer para você aqui. Não ensinassem mais aquela doutrina. Era a ordem absoluta das autoridades. Como se aquela cura, escute isso, como se aquela cura fosse o início de uma praga, cujo contágio devia ser detido. Você está vendo? Eles fizeram um benefício para aquele paralítico que estava há tanto tempo na porta do templo. Então eles determinaram que eles não pregassem mais naquele nome, como se aquela cura fosse o início de uma praga contagiosa e aquilo tivesse que ser detido. Mas o Evangelho, Cristo, a palavra de Deus realmente causa esse incômodo nas pessoas, nas autoridades. Já viu isso? Parece que aquilo que Deus faz é uma coisa ruim e não uma coisa boa. Parece que para muitas pessoas ser cristão, ou estar perto de um, é algo contagioso, é algo que contamina. Há um preconceito. Havia um preconceito claro ali diante daquilo que estava acontecendo. Como nos dias de hoje também há. E aí Pedro e João, eles disseram: julgai entre vós se é justo obedecer antes a vós do que a Deus. Veja se é justo isso. Quero fazer uma segunda observação com você. Não há maior serviço feito para o reino do diabo, do inferno, do que silenciar ministros fiéis de Deus. E isso aconteceu em todos os tempos e vai continuar acontecendo também em nossos tempos. Mas eles, aquelas autoridades, estavam prestando um excelente serviço para o diabo. Silenciar ministros fiéis de Deus. Porque você imagina comigo, se as pessoas, de um modo geral, elas simplesmente se intimidam de pregar a palavra de Deus por causa da pressão, por causa das leis,
por causa de tantas outras coisas, como que a verdade iria se espalhar? E se a verdade da palavra de Deus ela não é espalhada, prevalece a mentira. E qual é a mentira? A mentira é que Deus não ama a todos. A mentira é que nós temos que aceitar o sofrimento porque nós nascemos para sofrer. A mentira é que não há salvação em Deus. A mentira é que Cristo não morreu por nós. A mentira é que todos os caminhos levam a Deus. A mentira é que não é somente em Jesus que há salvação, mas em qualquer outro que você buscar. Se a verdade não for pregada, a mentira vai prevalecer, levando tantos e tantos para uma eternidade sem Deus. Então, um grande serviço prestado ao diabo e o seu reino é silenciar ministros fiéis. E você acha que o inimigo das nossas almas, ele não se interessa por isso? Em silenciar homens e mulheres de Deus que pregam fielmente a sua palavra, que espalham o evangelho? É lógico que sim. Por isso que há uma pressão muito grande do inferno trabalhando nos sistemas, trabalhando nas organizações para que o evangelho seja silenciado, para que ministros fiéis deixem de pregar a palavra de Deus ou só preguem partes dela, aquilo que apenas interessa à sociedade e aquilo que não confronta os pecados e os pecadores. Tentaram silenciar aqueles ministros, mas Pedro e João disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. 20 quer dizer, porque não podemos de deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles foram bem incisivos, glória a Deus por isso, que coisa tremenda. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O amor de Cristo nos constrange. Era o que Paulo, ou Pedro e João estavam querendo dizer. Há um fogo ardente dentro de nós que nós só nos sentimos aliviados depois que pregamos, depois que colocamos para fora aquilo que Cristo colocou para dentro de nós. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Será que esse fogo ardente está no seu coração? Será que você fala de Cristo, da palavra de Deus, custe o que custar? Como é que você se comporta? Escute isso. Quando as ordens dos homens interferem nas ordens de Deus, as ordens de Deus têm que prevalecer. Você não entendeu? Então vou repetir. Quando as ordens dos homens interferem nas ordens de Deus, as ordens de Deus têm que prevalecer. É interessante que há uma lei no direito comum na Inglaterra que diz que quando uma ordem humana ela interfere na ordem de Deus, essa ordem, essa lei, ela é inválida. Isso existe em uma lei no direito comum da Inglaterra. Você imagina? Mas é uma pura verdade. Qualquer ordem humana que interfira, que queira ser superior a uma ordem de Deus, ela tem que ser invalidada. Era o que Pedro e João estavam declarando. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos parar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Até que ponto vai a sua ousadia no Evangelho? Até que ponto vai a sua ousadia no reino de Deus? Até que ponto você está disposta a enfrentar, a combater qualquer tipo de opressão, de interferência, de intimidação e continuar falando daquilo que Jesus nos mandou falar e espalhar? Havia essa ousadia nesses homens e é o que Cristo espera de nós. A humanidade está caminhando para uma eternidade sem Deus. Eu, você, nós somos os ministros fiéis do Evangelho de Cristo que temos que espalhar essa verdade a cada dia mais. Cristo disse que o Evangelho seria pregado em todo mundo. Coopere com isso. E aí, eu pergunto para você, você se calaria? Responda aí nos comentários se você se calaria ou se você continuaria falando, conforme disseram aqui Pedro
e João. Nós não podemos, capítulo 4 de Atos, versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se você pode deixar de falar do que você tem visto e ouvido, não há um fogo ardente no teu coração. Mas se o fogo chamado Espírito Santo arde dentro de você, com certeza você não se intimida, mas você fala e não se cala. E aí, se calaria ou continuaria falando? Coloque aí nos comentários. Eu espero que você receba esse fogo ardente dentro do teu coração. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo acenda essa chama em cada coração. Ah, meu Deus, faz isso. Acende essa chama, que quem sabe uma vez brilhou no coração deste homem, desta mulher, mas circunstâncias, situações e tantas outras coisas apagaram essa chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Em nome de Jesus eu ministro sobre essas pessoas. Em mais um dia da jornada Atos, o fogo, o poder, o batismo, a unção do Espírito Santo na sua vida. Que a mesma ousadia que existiam em Pedro e João haja também na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Coloca aqui o seu amém, concordando com a oração. Amém, amém, amém. E que Deus te encha de ousadia do Espírito e você continue proclamando a palavra de Deus. Tá bom, então? Vou encerrando por aqui. Se inscreve. Esquece não. Se inscreve. Compartilha. Envia para outras pessoas. Envia para mais de 10. Vamos sair dos 10. Envia para mais de 10, 20, 30. Vamos avançando na jornada Atos dos Apóstolos. Até amanhã, 6 horas da manhã.